Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será aflição. Você já passou por aflição alguma vez? Quem não já passou, né? Às vezes, amado, a aflição vem de Deus, sabia? Às vezes vem de Deus. Amado, apesar de não gostarmos de sermos afligidos por Deus, precisamos passar pelo fogo da aflição. Tem gente que você não precisa desejar absolutamente nada, nem retribuir da mesma forma. A própria vida que a pessoa leva já é um castigo de Deus. Mas Deus diz: deixe que a vingança é minha. É Ele que vai afligir aquela pessoa. E às vezes nós somos afligidos por Deus apenas para crescimento espiritual. Portanto, se ligue, Jesus, minha razão de viver. Hoje nós vamos nos aprofundarmos. Castigo bondoso de Deus. Uau! Castigo bondoso de Deus existe? Existe. O castigo bondoso de Deus é que Ele nos leva a sermos afligidos por Ele, como eu falei antes, para crescimento espiritual. Mas apesar de não gostarmos de sermos afligidos por Deus, precisamos passar pelo fogo da aflição. Ele é fogo consumidor, Ele é oleiro, tem que nos quebrar. Ele é oleiro, Ele vai ter que nos purificar. Temos que passar pelo fogo. Amado, o título deste artigo é a reprodução da primeira parte do verso 71 do Salmo 119. O salmista foi bem claro, conhecido como o salmista da palavra. Nessa expressão, amado, notamos a sinceridade da oração dos salmistas, pois na segunda parte do verso supracitado, o 71, ele diz para que aprendesse os teus testemunhos. O escritor reconheceu o cuidado de Deus, mesmo sendo castigado por ele. Amado, se perguntarmos a qualquer pessoa que seja sã mentalmente, se ela gosta de ser castigada, a resposta que obteremos é um sonoro não. Realmente ninguém gosta de ser punido, não é mesmo? A não ser que tenha alguma doença psicológica. Na verdade, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, não é mesmo? Hebreus 12, 11. Você já corrigiu alguém com um sorriso? Já corrigiu alguém com a cara fechada? A diferença é grande. Observamos, a atitude de Caim, após ter assassinado o seu próprio irmão Abel, ao ser procurado por Deus para prestação de contas, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4, 9. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Caim: eu vi o que você fez e vim contrariá-lo. E por isso o homicida respondeu irritadamente: sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus teve que puni-lo. Apesar, amado, de não gostarmos de sermos afligidos por Deus, é preciso passar pelo fogo da aflição. O fogo do santo do Senhor sempre estará aceso para purificar os corações impuros dos homens, ou para nos levar a um patamar espiritual mais refinado. Dessa forma ficaremos cada vez mais próximos da vontade do forneiro. Deus é o oleiro, tem um momento que ele tem que quebrar mesmo, amassar. Ele é o ourive, tem que levar para o fogo mesmo. É a vontade do forneiro. Caim foi punido, foi castigado, foi afligido por Deus.
Compreendendo isso, amado, o salmista foi muito feliz quando disse que foi preciso passar pelas aflições de Deus para que pudesse aprender a palavra do Senhor. Tem momentos que temos que passar pelo fogo, por provações, para conhecer a palavra de Deus. Esse dia eu citei, uma pessoa não tinha tempo para ler a Bíblia, Deus permitiu que ele ficasse enfermo, no leito do hospital, para ele ter tempo suficiente de ler a Bíblia. E ele falou que ele leu a Bíblia várias vezes enquanto esteve enfermo ali no leito do hospital. Deus levou ele à aflição. Ou seja, o Senhor não tivesse afligido, ele não teria se convertido. Semelhantemente, amado, algumas pessoas se faz necessário sofrermos algum agravo para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um momento que Deus permite que a pessoa venha sofrer. Não quer ir pelo amor, vai pela dor. Amado, se você estiver passando por um momento muito delicado em sua vida, não se desespere. Deus apenas está te aproximando dele. O salmista fala, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Aconteceu comigo. Houve um momento que Deus mandou um recado para mim. Me deu o Salmo 121, que eu ia precisar de socorro. E só o socorro, ou seja, só Ele iria me socorrer. Mas eu não dei ouvido. Entrei em depressão, cheguei ao ponto de uma tentativa de homicídio, com enforcamento. Naquele momento eu tive um livramento. Assim como Pedro teve, quando ele estava preso por Herodes para ser morto no dia seguinte. Deus também me deu o livramento. E me deu a oportunidade de me arrepender, de renunciar a tudo e seguir a Ele, mas eu ainda com coração duro, coração de pedra, resisti. Até que o inimigo me levou a tomar chumbinho, a cometer suicídio. E ali Deus permitiu. Eu vejo para o Senhor perguntou, por que Deus não deu o livramento nesse momento? Porque Ele já havia me dado o livramento antes. Me deu a oportunidade e eu permaneci com o coração duro. Aí Ele permitiu, já que você não quer vir pelo amor, você vai vir pela dor. E hoje eu estou aqui, trazendo essa palavra, pregando a palavra de Deus, pela aflição que Deus me levou, pelas provações que Deus me levou. Hoje eu estou aqui reconhecendo o alto preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Amado, como Jesus sofreu um castigo eterno em apenas 3 horas. Você já observou isso? Jesus não queria passar por isso. Ele foi orar, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa cruz, afasta de mim essa aflição, afasta de mim essa morte. Mas que não seja a minha vontade, seja a sua vontade. E ali Deus permitiu. Foi a vontade de Deus, a aflição sobre o seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A princípio, amado, a lógica da expiação é simples. Nós pecamos e, portanto, estamos sob a ira de Deus, pode ter certeza disso. Quando Jesus morreu na cruz, Ele sofreu o castigo que o pecado merece. Se colocarmos nossa fé em Cristo, amado, teremos a vida eterna. No entanto, se formos um pouco mais a fundo, nós deparamos com uma pergunta desconcertante revelada por 2 ensinamentos bíblicos. Primeiro, o pecado contra Deus exige o castigo eterno. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Segundo, Jesus morreu. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Ele não foi punido para sempre, porque ele só carregou o pecado, ele não cometeu o pecado. E ele não está mais sofrendo sob a ira de Deus. Jesus sofreu a ira de Deus. No momento da morte dele, falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Deus separou do seu filho, porque Deus não combina com o pecado, Ele não aceita o pecado, Ele afastou de Jesus, mesmo sem ter cometido pecado, só porque Ele ia carregar o nosso pecado, Deus afastou dele. Ele teve que passar pela dor, pela aflição. Essa verdade, gêmeos, amados, levanta a questão, como Jesus recebeu
a punição total pelo pecado, condenação eterna, se ele não sofreu eternamente? Para responder, devemos fazer 4 perguntas adicionais dirigidas à lógica da expiação. O que é a morte? Paulo escreveu: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. A morte é o castigo para a rebelião contra Deus. Todas as pessoas que se rebeliam contra Deus, ele está morto espiritualmente. Quando as Escrituras falam sobre isso, não é meramente uma categoria biológica. Deus advertiu Adão sobre o comer do fruto da árvore do conhecimento e do mal. No dia em que ele comesse, certamente morreria. Isso Deus falou com ele lá em Gênesis 2:17. Adão, não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você morrerá. Adão comeu, mas Adão não caiu morto. No dia em que comeu o fruto. Mas ele foi morto espiritualmente, ele foi expulso do Éden. Era para ele ter vida eterna, quando ele comesse da árvore da vida. Mas ele não obedeceu. Portanto, amado, a morte é fundamentalmente separação de Deus. A morte é separação de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Eva e Adão foram separados de Deus. Deus todos os dias estava ali com eles. Mas depois da morte, eles se esconderam de Deus. Eles ficaram com vergonha de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Agora eles não, eles se tornaram pecadores. Em seu caráter definitivo, amado, a morte é a eternidade no inferno. A morte é a eternidade no inferno. Existe vida eterna no céu e no inferno. Deus não estará completamente ausente aos condenados. Ele estará presente como juízo e algoz. Haverá um julgamento. A pessoa será afligida. E dessa vez eternamente. Por que o inferno é eterno? Amada, a punição eterna é adequada a pelo menos 2 razões. Primeiro, Deus nos criou para existirmos para sempre. Não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Portanto, a escolha de permanecer em rebelião, incredulidade, tem consequências eternas. É a escolha da pessoa. Deus jamais quer isso. Deus nos criou conforme sua imagem, sua semelhança, para fazermos a vontade dele. Segundo, os pecados cometidos contra um Criador infinito são infinitamente graves também. Quando você peca contra Deus, é grave. Pareceria, portanto, amado, que para tornar sobre si nossa sentença eterna, Jesus precisaria ser punido eternamente. Mas não, Jesus morreu sem pecado, ele simplesmente levou os nossos pecados. Pagou um alto preço. Disso podemos deduzir que Jesus, ainda está sendo punido pelo Pai. O que a Bíblia nega? Jesus está sentado à destra do Pai. Ou sua morte é suficiente para expiar nosso pecado, já que ele não recebeu o castigo eterno que merecemos. Porque Jesus não pecou. Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Há uma terceira opção. A punição do pecado, ela é eterna em relação ao tempo, mas também é infinita no sentido qualitativo. Em outras palavras, há um componente temporal para a punição pelo pecado, bem como um componente de completude. Imagine um professor que pune um aluno fazendo escrever: eu não vou usar palavrões durante 6 vezes. Imagine. Independentemente de levar 30 minutos ou 3 horas, não importa, a punição não está completa até que ele escreva a sentença pela 100ª vez. A punição foi de 100 vezes, será de 100 vezes. A punição de Deus será eterna, será eterna. Algo semelhante está acontecendo com a expiação. Se fizermos uma distinção entre a duração do castigo e o derramamento completo da ira de Deus sobre o pecado, podemos entender como Cristo, um ser infinito,
tomou nosso castigo sem passar a eternidade sobre a ira de Deus. Jesus é o único que não vai passar a eternidade sobre a ira de Deus, porque Deus já o ressuscitou, ele já está à destra do Pai, ele só veio aqui mesmo cumprir, salvar a humanidade. O que é propiciação? Essa palavra propiciação, ela é usada 4 vezes no Novo Testamento. Refere-se a um sacrifício que apazigua ou desvia a ira de Deus. Esse sacrifício muda a relação dele conosco de uma relação da ira de Deus. A propiciação. Cada passagem que contém essa palavra ensina que Cristo foi a propiciação por nossos pecados. Como sacrifício perfeito, sua morte é capaz de conciliar Deus com os pecadores. Foi a propiciação de Jesus, foi que nos deu o livre-arbítrio com Deus, deu acesso a Deus. A Bíblia nos diz que foi um evento único. Jesus tomou nosso castigo em sua plenitude. O sacrifício, amado, não acontecerá novamente. Pode ter certeza disso. Não é uma realidade contínua. Hebreus 9, 24 e 28. Portanto, isso nos leva de volta ao nosso dilema. Jesus pode ser nossa propiciação se ele não for eternamente punido. Ele já foi punido. Pai, Deus meu, porque me abandonaste? Ele já foi punido. Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque me abandonaste? Para responder, devemos penderá a realidade do inferno. Por que os pecadores estão no inferno? Escolhas. As pessoas estão no inferno, amado, não só por causa do que fizeram, mas por causa de quem são. Eles se rebelaram contra Deus. Jesus ensinou que tudo o que fizermos flui de nossos corações. E a todo pecado flui do coração em rebelião contra Deus. Eles rebelaram. Lembra de Lúcifer? A história dele e dos anjos. Ele convenceu o texto dos anjos a rebelarem contra Deus. E foi lançado às profundezas da terra. Hoje são demônios caídos, são anjos caídos. Se as pessoas persistirem nessa rebelião sem arrependimento até a morte, amado, seu destino será selado. Não sou eu que estou dizendo, que está dizendo é a Bíblia. Elas são entregues aos que desejarem vida, uma existência de desacordo com Deus, em vez de submissão a Ele. Nós temos que sermos submissos a Deus e não rebelar contra Ele. Elas são entregues a uma eternidade de ódio a Deus em vez de adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus nos fez como adoradores, assim como os anjos são adoradores de Deus. Mas não, muitos se rebelam contra Deus, são zombadores de Deus, do Criador. Que é exatamente o que elas proferem em vida. Ninguém iria querer sofrer nos tormentos do inferno, mas é verdade dizer que Deus só envia pessoas para o inferno que queriam ficar separados deles. Não é da vontade de Deus. Deus enviou Jesus, seu Filho amado, para salvar todos. João 3,16 é bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. É necessário, amado, uma distinção aqui. As pessoas entram no inferno por causa da sua escolha de pecar e a sua recusa de se arrepender. As pessoas permanecem no inferno para sempre porque são pecadores. Não é apenas o pecado passado, mas também sua atitude atual que torna o inferno eterno para os pecadores. Essa é a principal diferença entre homens pecadores e Jesus. O homem sem pecado. Essa é a diferença. Quando a pessoa passa a ser um cristão, ele se torna um homem sem pecado, ele vive conforme os princípios de Deus e terá direito à vida eterna. Quem não segue os princípios de Deus, não terá vida eterna. A Jesus era perfeita em todos os sentidos, portanto a duração do castigo não precisava ser eterna,
para que ele absorvesse o castigo completo pelo pecado. O castigo de Jesus, a aflição de Jesus foi só aquele momento, 3 horas de aflições. A amada ira de Deus foi totalmente derramada sobre Cristo. E não devemos pensar que isso seja contradito ou negado pelo fato de ter ocorrido em um período finito de tempo. Pelo contrário, o fato de que Cristo não está mais sobre a ira de Deus, mas assentado à glória de direita dele, dá-nos toda a confiança de que ele é nosso Salvador. Portanto, pregue o estranho e lógico Evangelho. Pregue o Evangelho. O Evangelho faz sentido. O Evangelho conta a história de Jesus, da sua vinda, desde o ventre de Maria, do seu nascimento, do seu crescimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. O Evangelho não é história, o Evangelho é fato real. O Evangelho faz sentido, Deus não se contradiz, nem comete falácias lógicas em seu plano de salvação, não. Está escrito nos Evangelhos tudo que Jesus veio, o propósito dele. E nossa apresentação do Evangelho deve fazer sentido para nossos ouvintes, amados. Nós temos que pregar o Evangelho, o ide a toda Samaria e Judéia, até os confins da terra. É para isso, é para pregar o Evangelho com lógica. Amado, quanto melhor entendermos a lógica do Evangelho e aplicá-la na própria vida, mais claramente poderemos explicá-los aos outros. Temos que viver o Evangelho, dar testemunho do Evangelho para aplicar para os outros. Claro, nem todo mundo que ouve o Evangelho crê. Nem todo. A palavra de Deus é bem clara. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Nós vamos pregar a todos, nem todos vão crer. Jesus veio para todos, mas nem todos receberam. Deus ama a todos, mas nem todos o amam. Essa é a verdade. Mas todos os que ouvem devem, pelo menos, ser capazes de compreender a sua mensagem. Não é mais ignorante, não é mais inocente. Ele já ouviu o Evangelho. Não tem mais desculpas. Ah, Senhor, eu não sabia, sabia. Alguém pregou o Evangelho. É isso que Deus vai dizer. Quando pegamos o Evangelho, amado, pode parecer estranho, ofensivo ou completamente idiota para nossos ouvintes. Muitos são zombadores, zombam. Olha lá o crente, lá vem um crente. São zombadores. Mas nunca deverá ser incoerente, contraditório ou ilógico se tivermos tomado tempo para meditar sobre a lógica deslumbrante do plano de salvação de Deus. Amém? Não importa o que eles falam da gente, não importa. O que eu quero é Deus. O que eu quero é seguir a Deus. Eu quero é a salvação. A minha visão hoje é a salvação eterna. E passar isso para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, Deus nos fez como adoradores e eu só quero é adorar. Assim como os anjos adoram, eu também só quero adorar. E uma coisa, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, seja um adorador do Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Medite nesse louvor. Quem éramos nós? Né? Para Deus. Achávamos que não era nada para Deus. Mas nós somos importantes, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor. Deixa Deus falar com você também através desse louvor. Amém? Eu só quero adorar. Seja um adorador de Deus. É isso que Ele procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos adorar o Senhor. Nós não éramos nada. Se não fosse a misericórdia dele, irmão. Deus amou muito de tal maneira do seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16, medite. Medite esse louvor. Eu só quero adorar. Eu não sei o que
porque ele viu em você? Sabe porque ele te amou? É porque ele te fez conforme a imagem e a semelhança dele. Simplesmente por isso. Medite nesse louvor. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te dou graça, te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu não era digno da salvação, eu não era digno daquela morte da cruz. Mas o Senhor sempre nos amou, desde quando o Senhor nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Eu te louvo e agradeço pela sua misericórdia. A tua palavra diz que a sua misericórdia são as causas de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui. Não fosse a sua misericórdia, eu não estaria aqui agora, adorando, trazendo essa palavra. Peço que o Senhor, doce amado Espírito, vai de encontro a essa pessoa que está assistindo este vídeo. Que ele também venha reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Venha reconhecer as dores que Jesus sofreu sem cometer nenhum pecado. E venha reconhecer a misericórdia do Senhor. Eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu não sei porque o Senhor me amou. Mas depois o Senhor mostrou o porquê. Foi o amor que o Senhor tem por cada um de nós. O seu amor foi tão grande, sua palavra diz que o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer por todo aquele que nele crê e não venha perecer. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito Senhor irá feito para cada um de nós. A Ti, toda a honra, toda a glória, Pai, é teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. A palavra é esta. Há um momento de aflições permitida por Deus, é um momento de aflições que nós mesmos causamos. Quando for de Deus, é para o crescimento espiritual, aceite. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais vai permitir que você venha ser um adorador de Deus. Portanto, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, seja um adorador de Deus. Fica na paz, deixa Deus na direção, sempre. Deus na direção sempre. A Ele, toda honra, toda glória, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um adorador, adore o Senhor, em espírito e em verdade. Amém? Fica na paz, Deus na direção.